Hoje você vai aprender. Hoje falaremos sobre os confrontos militares da antiga União Soviética com seres extraterrestres relatado por generais. Se você acompanhou a primeira parte desse vídeo, que eu falo sobre as instalações e as bases militares na Antártida, que são super secretas, eu vou deixar o link aqui da primeira parte para você poder assistir. Essa é a parte que eu falo sobre os confrontos militares. Que de repente aquele filme Aquaman é mais real do que você imagina. Então hoje nós falaremos sobre esses confrontos. Só que eu preciso dizer uma coisa para você: participe do Telegram. O YouTube aqui é boicote através de boicote. Um dia você pode acordar e o meu canal nem existir mais. Porque o YouTube é assim, meu irmão. Você vê vídeos retardados com 2, 3 milhões de visualizações e o meu canal aqui, ó, a audiência só caindo. Só caindo. Por falar a verdade. Então simplesmente eu falo para meia dúzia de pessoas. E de repente você está no YouTube, não, eu vou assistir o canal do Volts lá. Vou assistir o canal do Volts. Não, depois eu vou lá. Você esquece. É tanto conteúdo no YouTube que você esquece. Então eu recomendo de antemão, se você não tem um Telegram, instalar o aplicativo de grátis, de graça, e participar do meu Telegram, t.me/HumbertoVolts. Eu disponibilizo todos os e-books de estudo por lá, para você poder estudar também. Então, além do YouTube aqui, eu ainda coloco lá os PDFs de estudo. Inclusive, nós vamos usar aqui os confrontos militares. Tem um PDF por lá, para você poder baixar. E quem quiser conhecer o meu trabalho, tem um link na descrição, um preço acessível. Tenho certeza que vai ser uma experiência satisfatória na sua vida. Porque eu vou ensinar você a remover as amarras desse sistema, para você não ser formiga operária. É extremamente importante para a sua vida. Esses dois links estão nos comentários e na descrição do vídeo. Recomendo que você participe, tá? Esse e-book, a parte 2, né, porque a parte 1 já está no Telegram e a parte 2 também está no Telegram. Então, um estudo completo sobre esses confrontos no oceano e as bases militares, como também os e-books anteriores de viagem no tempo, todos eles estão no Telegram. Recomendo que você participe por lá, tá? O que é a parte 2 aqui? Bom, vamos falar sobre testemunhas, tá? Eu não vou dizer dar nome aos bois, mas eu vou falar só de um único nome. Tinha mais uns 5 aqui. Mas esse é um tipo de conteúdo que não é bom você ficar expondo nomes. É bom você falar um para a pessoa entender que de fato aconteceu, mas não é bom expor muitos nomes não, tá? Espero que você entenda. Então, olha só, vamos falar sobre os confrontos militares que foram com seres desconhecidos no oceano. Existe mais mistério no oceano do que na Lua ou no pseudo-espaço sideral. Eu vou te explicar, você vai entender. Há testemunhas que relatam encontros com criaturas marinhas, de origem extraterrestre, e objetos altamente incomuns avistados no fundo do mar. De repente o cara está com o radar do oceano, ele vê um tipo de charuto no oceano. Ele não entende, será que é um outro submarino? Aí o charuto de repente está aqui, aparece do outro lado. Depois some, aparece ali. Depois some. Aí de repente ele vê um formato circular. É umas coisas que eles não conseguem entender, tá? Uma das declarações mais importantes vem do general, que eu não vou dizer o nome aqui, comandante da Marinha Russa. Ele afirmou que ele e a sua equipe de mergulho, muito avistaram e encontraram uma raça de alienígenas humanoides que foram apelidados de os nadadores, Aí eu tenho que falar pseudo foto tirada pelo submarino. Infelizmente tem que ser pseudo aqui. Agora, como é que é possível esses seres estarem no fundo do mar? Como é que é possível um processo de hibridização humana fazendo com que seres humanos se pareçam com sereias? Será que teve um elo perdido de evolução humana do macaco vegano que simplesmente era o peixe camaleão que se transformou em seres humanos? Ou você não acha que são esses filhos de Deus que sim, para ser extraterrestre basta não ter nascido na Terra, que simplesmente afrontaram Deus e passaram tecnologia para os seres humanos e a maldade humana começou a fazer processo de hibridização. Tu olha para o Egito, esfinge, cabeça de ser humano, corpo de leão e asas de águia. Você olha lá aqueles semideuses, seres de 6 a 8 metros, corpo de ser humano, cabeça de cachorro. Você olha para os maias, corpo de ser humano, cabeça de águia. Será que os caras não estavam mexendo com o processo de hibridização humana, não? E isso também foi acarretado até mesmo no oceano, porque o oceano é a maior parte da Terra. Aí começam essas histórias de Atlantes, de sereias, E você vai entender aqui que, de certo modo, tem um fundo de verdade. Então, assim, o que acontece? Esse major, ele relatou que encontrava esses seres no oceano.
né, humanoides que nadavam. Aí, qual que foi a ideia do Major? Bom, já encontramos esses seres, não se pode falar ao público, isso é evidente, né? Por isso que esse canal aqui não chega para ninguém. Tenho certeza que mais de 90% da audiência desse canal aqui é boot. Eu tenho certeza que o YouTube ele faz assim. Quando o YouTube ele quer acobertar uma coisa, ele deixa lá 500 pessoas assistir e dos outros 20 mil, 19.500 é boot. É sempre a mesma história. Não, excelente seu vídeo. Eu posso estar chorando o vídeo. Parabéns, excelente seu vídeo. Dá like. É sempre os mesmos comentários. É sempre, e você percebe que é boot. Por que é boot? Porque você entra no perfil desses caras que estão assistindo esse canal, de repente Luísa Sonza. Aí o cara tá lá assim, perfil público do cara. O cara deu like no vídeo da Luísa Sonza. Aí você vai ver o comentário do cara, maravilhosa. Como é que alguém escreve maravilhosa no Luísa Sonza e vem assistir um vídeo de ufologia aqui? Não faz sentido. Evidentemente é algum processo mecânico aí autônomo de boot. Tenho certeza. Então esse canal aqui é visto por poucas pessoas. Não só o meu, como de um monte de gente aqui. Falou a verdade, censura e boot. É simples assim, não tem conversa. Por isso eu falo aqui do Telegram. Aí o cara teve ideia do quê? Qual que foi a ideia do cara? Ah, bom, já que a gente vê esses seres aqui, vamos capturar um, né? Vamos capturar e vamos fazer estudos, né? O que você acha que esses seres fizeram? Olha só, esse major disse que ele e sua equipe, né, de mergulhadores haviam perseguido, né, e conheciam uma raça, né, de humanoides apelidados nadadores. Eles estavam perseguindo esses seres. Esses extraterrestres emergiram de um túnel subaquático. Então eles tinham túneis no fundo do oceano que eles emergiam. Parece que a cidade deles ficava dentro desses túneis, né? Então o acesso para a cidade era por esses túneis subaquáticos. E mediam cerca de 3 metros de altura. Que eu falo, a estatura pré-diluviana ela é maior do que 2 metros. Tá? É entre volta de 3 a 4 metros, às vezes 6 a 8 metros, tá? Subaquáticos, cerca de 3 metros de altura, usavam vestimentas de prata. E aí você vê o que? Aquaman. Aquele filme do Aquaman lá, do homem mexilhãozinho, dando exemplo pra você, a mãe dele usa uma roupa de prata. A maioria desses soldados do Aquaman é roupa de prata. A ficção imitando a realidade, tá? Então, olha só, usavam roupa de prata, tá? E capacetes esféricos, enquanto viviam em águas congeladas que cercavam o território da Rússia e Sibéria. Então você vê o quê? A mesma história no Aquaman. Os soldados de lá, roupa de prata e capacete. É inacreditável a semelhança. Será que esses diretores de Hollywood, eles têm uns vislumbres, umas paradas loucas? Ou você acha que eles não têm informação privilegiada? De repente, esses filmes de super-heróis é só um acobertamento de coisa que aconteceu no passado. Por exemplo, Homem-Aranha, por exemplo, tem até aquele Attack of Titan, né? Que o cara usa uns equipamentos para poder ficar se locomovendo nos prédios, né? Parecendo um Homem-Aranha, né? Aí você fala, aquilo ali não existiu. O que não existiu há 600 anos atrás? Nós temos caso aí da tecnologia Daft Punk aí, os caras usando aquilo ali. Então, assim, era assim que eles caçavam gigante mesmo. De fato, é um acobertamento. E aí você olha o seguinte, ó, exatamente as mesmas semelhanças, tá? Inclusive no Aquaman, os caras passam por tubos para chegar na cidade. Que delícia, né? Então, olha só o que é falado aqui. Ele disse que quando a Marinha Soviética tentou capturar uma dessas criaturas para investigação mais profunda, eles disseram que esses seres dispararam uma enorme fonte de energia com uma forma de defesa. Né? Exatamente, o laser. Aí eles foram capturar esses caras, eles foram lá e atiraram um laser. Qual que é a arma que se usa no Aquaman? Laser. Então olha só, vamos lá. O militar, né, condecorado que trabalhou na marinha, né, com o submarino, falando desses seres. São humanoides parecendo com peixes, né? Eles usam roupa de prata, usam capacete e atiram com laser. Eles têm uma cidade subaquática que você atravessa por túneis. E brota do além um filme exatamente com as mesmas características. Um filme exatamente com as mesmas características. Tá? Então as vestimentas de prata, arma laser, seres mais altos e vivendo no fundo do mar em lugares gelados. Então você vê nitidamente a ficção imitando a realidade. E não conseguiram capturar. Eu acredito que na altura do campeonato deve ter conseguido capturar um ou outro aí. Não a grande maioria, isso é óbvio, né? Eles são muito mais avançados do que nós. Então você vê que você não está nem sozinho nem na Terra. Nem na Terra você está sozinho. E aqui, essa foto aqui que você está vendo aqui agora, é uma foto, tá, do Triângulo das Bermudas de uma possível base militar. Porque olha só, tem um buraco dentro da rocha e a estrutura, né, ela tem o seu alinhamento que não parece ser uma formação rochosa. Então parece ser uma base militar. Então você vê que parece que a humanidade nem manda nesse planeta mais.
nem manda. Então é uma coisa que é muito pior. E esses seres não são boa coisa. Não são seres, ai, vamos evoluir a raça humana. Não. A elite mundial, né, abaixa o tupete para esses seres e olha como está o planeta. Hoje nós temos, na década de 60, como você imagina o futuro para o ano 2020? Imagina carros voadores, imagina um ser humano com QI de 200, imagina não sei o quê. E aí, qual vai ser? TikTok. A degradação humana. Tem tanto medo da raça humana que eles têm que degradar a humanidade para eles poderem se submergir aqui. Esse é o medo da humanidade. Né? Então eles querem que a humanidade se transforme em purê. A mente humana tem que parecer um purê. Porque eles têm medo desses... É o que parece. Por isso um profundo trabalho, vamos dizer assim, antimessiânico, vamos dizer assim, para denegrir a imagem humana. E eu vou explicar o porquê. Olha só. O mundo inteiro está carregado de mistérios. No subsolo da Terra, já falamos sobre o Hollow Earth, nos oceanos, na Antártida, Triângulo das Bermudas. A verdade é que não somos os seres mais inteligentes da Terra. Não se trata de apenas uma luta espiritual e física. É preciso entender que existem um confronto com esses seres fisicamente e dimensionalmente. Existem, além de tudo isso, seres multidimensionais. Eu já falei sobre Abaddon aqui. O pináculo para a nossa existência é e sempre será Deus, que possui a mais alta tecnologia. Por que você acha que esses discos voadores são abatidos? Você acha que é o Tucano, o avião Tucano brasileiro perseguindo um disco voador que abate um disco voador? Você acha que é um caça americano que abate um disco voador? Ou você não acha que o que abate um disco voador é o poder de Deus? É simplesmente os mesmos anjos que outra hora tiveram tecnologia e deserdaram do céu, existem anjos com tecnologias no céu amando de Deus. Brotou para cima uma nave, les manda para baixo. Por isso que volta e meia cai disco voador. Não é abatida por seres humanos. É eles contra eles. Nós somos telespectador nessa jornada, tá? Então olha só, e impede, né? Então é e sempre será Deus que possui a mais alta tecnologia, o maior e mais poderoso exército, tá? E impede fisicamente desses seres se sobressaírem sobre nós. Mas quando o amor de muitos esfriar e os humanos se afastarem de Deus, essa proteção acaba. O motivo da degradação humana é essa. TikTok, e aí? Vamos rebolar periquita, papagaio para ganhar alguns centavos de dólar. Para que denegrir a imagem humana? Para o amor de Deus se afastar da humanidade e eles conseguirem legalismo, porque o mundo, o universo é legalismo. Para eles conseguirem legalismo e exterminar a raça humana que eles não estão conseguindo, tá? Por isso, né, eles querem destruir a sociedade, patri, parará, pururu, arcado, desconstruir a Bíblia, Jesus Cristo, porque o maior obstáculo deles não é a humanidade. A humanidade para eles, meu irmão, já está derrotada. O obstáculo para esses caras não é a humanidade, tá? Mas sim a presença e virtude de Deus. Tolo é aquele que nega isso. Então eu vi a entrevista do Daniel Mastral com o Monark lá, ainda falam que participa lá, né? Participa lá. O cara não tem respeito com cristão nenhum. Experiências góticas de multidimensionais, de múltiplos universos e reencarnação. Ainda pede pra participar desse negócio. Participa lá, não participa porcaria nenhuma. Quantas vezes que já me chamaram pra aparecer na televisão, eu não quero, não tô com saco para isso. Não quero, prefiro ter um canal que vá pro zero absoluto aqui no YouTube do que ficar aparecendo nesses lugares. Prefiro. Eu falo para poucos mesmo, infelizmente a verdade é essa, para quem quer ouvir. Então eu não vou ficar me sujeitando a isso. As experiências... sapá lá, meu irmão. Então o que acontece, olha só, você vê o que aqui? Qual que é o desenrolar dessa história? Vamos lá. Qual que é o desenrolar? A elite mundial sabe muito bem disso aí. Sabe muito bem que esses seres mandam. A gente tem Hollow Earth, a gente tem, por exemplo, cidades subterrâneas no Tibete. É inacreditável. Antártida, base militar, o bigodudo vencendo a guerra. Então, assim, todo mundo, os caras mais inteligentes sabem que quem comanda a Terra não é o ser humano. É uma elite mundial que comanda. E essa elite mundial se ajoelha, dobra o joelho para anjo caído. Eles têm um culto de múltiplos deuses. Deus da fertilidade, do dinheiro, não sei o quê. Porque esses anjos caídos, eles trocam riquezas, trocam sutilégios por alguém que é fiel a eles. Por isso existem sacrifícios. E aí esses anjos caídos, eles vão lá e repassam tecnologia. Por exemplo, naquele filme Godzilla vs King Kong, você vê bases subterrâneas no subsolo da Terra, né? E os seus dutos para poderem chegar nessas bases.
que atravessam o mundo inteiro. Só que, como é que esses seres não dominaram a Terra ainda? Como que ainda não dominaram? É porque talvez na sua cabeça não entre, mas Deus é o ser mais poderoso do universo. Coloca na sua cabeça, Jesus Cristo é a manifestação de Deus. O verbo que se fez carne, a Torá viva que habitou entre nós. O próprio Jesus é o ser mais poderoso do universo. É a maneira que Deus se apresentou para nós, em carne e osso, tá? Existe a plenitude de Deus, evidente, e a manifestação de Deus aqui na Terra. O ser mais poderoso possui o maior exército, tá? E o mais poderoso. E existem anjos que são responsáveis por guardar o espaço-tempo, por exemplo, os anjos tronos, que são tidos como carruagens de Deus, são os anjos, inclusive não foram os tronos que deserdaram dos céus, tá? Eles têm a capacidade de viajar no tempo. Eles sustentam o pináculo de Deus. Deus os quis assim. Então a função de tronos é atravessar dimensões, portais, espaço-tempo. Então essa é a função dos anjos de tronos e guardar a virtude de Deus. Nós temos vários serafins, querubins. E não é um bebê alado como a gente ensina. Anjo é um extraterrestre, porque ele não nasceu na Terra. O fato de não nascer na Terra incumbe que aquele é um ser extra fora terrestre, da Terra. Então é um ser que está fora da Terra. Mas não quer dizer que é um marciano, porque te ensinaram que ET é igual ET de Varginha, tem olhos grandes, verdezinho, cinza. Isso é demônio, tá? Não tem nada a ver com ET. Então, praticamente, é Deus que não permite que o adversário venha para cá. Às vezes, vou dar um exemplo para você, tá? Quantos casos... Teve uma guerra em 1920 que o adversário, eu acredito, tá? Uma especulação, incitou todos esses seres que moram no subsolo da Terra a trazerem os seus exércitos para degladiarem e acabarem com os seres humanos em 1920. Tivemos gente contando, meu irmão, apareceram, inclusive a Guerra Entre Mundos, que tem um filme hoje, é a mesma história da retratação do passado. Apareceu em 1920, o ser humano não sabe, nem tinha máquina de escrever. E aí, simplesmente, todos eles que emergiram para os céus foram derrotados. Nós temos a Guerra de Nuremberg. O adversário falou assim, vamos dominar em 1600, 1560, vamos dominar a humanidade. Todos esses seres de alta tecnologia saíram do subsolo da Terra, ficaram nos céus. Vários e vários discos voadores. E de repente, não me aparece a frota de Deus dos céus também? E adivinha o que aconteceu com esses discos voadores do adversário? Tomaram um pau. Então, o adversário ele tenta destruir a humanidade na força bruta há muito tempo. Desde Nero lá julgando o cristão a cova dos leões, o adversário ele tenta destruir o ser humano na força bruta. Deus vai lá com seu exército e impede. E para Deus é fichinha. Então, o maior exército, o maior poder é Deus. E o diabo sabe muito bem disso. Então, qual foi a estratégia do adversário depois que ele apanhou tantas vezes? Vamos ter que destruir a humanidade. Vamos ter que enfraquecer esse elo com Deus. E aí começa, destrói a família, cria inúmeros problemas, leis que favorecem o divórcio, sabe, cria um inferno na vida das pessoas, transforma a sua filha num trem louco quando entra na federal. Para quê? Tem que destruir, tem que fazer, as pessoas têm que se voltar contra Deus. Esse é o plano do adversário. Aí as pessoas se voltando contra Deus, desistindo de Deus, não sei o que mais, desistindo de Deus, né? Simplesmente o mundo, o universo é legalismo, né? Na ausência de Deus, as trevas prevalecem. E aí vai começar chegando as trevas. Por isso que o mal está se multiplicando. Por isso que fala que no fim dos tempos o amor de mundos esfriará. Então esse laço que está se perdendo com Deus, cada vez mais entrega-se legitimidade às trevas. Por isso, esses seres não são boa coisa. Eles tentam invadir, mas não conseguem. Então essa é uma experiência que eu trago para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu vou, inclusive, encerrar esse áudio aqui. Espero que vocês tenham entendido. Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, tá? Fique na paz. Participe do Telegram, recomendo, conheça meu trabalho. E também baixe o PDF lá no Telegram também, tá? Assista a parte 1, que é muito interessante para você. Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Forte abraço.